Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Tati, sou consultora de beleza Natura, Avon, O Boticário e Eudora. E no vídeo de hoje vou compartilhar com vocês como foram as minhas vendas de Dia das Mães. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já clica aqui em gostei. Se não é inscrito, já se inscreva aí no canal para nos ajudar. A sua inscrição me ajuda muito. Vou deixar aqui também meu Instagram. Se você tiver interesse de me acompanhar por lá, vai ser muito bem-vindo. Vou deixar também aqui no primeiro comentário fixado o link do meu novo canal aqui do YouTube, onde eu compartilho a minha rotina diária, minha vida de mãe e também o meu processo de emagrecimento, que lá se foram, gente, 5 quilos em 3 semanas, graças a Deus. Mas ainda temos aí um longo caminho a percorrer e eu tô compartilhando tudo por lá, né? No último vídeo que eu falei que eu ia deixar o link, eu esqueci de deixar o link, mas nesse eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado, tá? E também o link do meu Instagram, que eu compartilho também por lá o meu dia a dia. Então vamos lá, gente. Como foram as vendas de Dia das Mães? Foram maravilhosas, simplesmente assim, não tenho palavras para agradecer a Deus pelas minhas vendas. Foi incrível, muito além do que eu esperava, né? Eu montei uma quantidade de kits, pensando que ia sobrar ainda daqueles kits que eu montei, né? Eu montei cerca de 122 kits de início, né? E assim, eu fui surpreendida porque eu vendi muito mais, eu precisei montar muito mais kits e só sobraram, gente, 11 caixinhas e uma sacolinha. Sabe aquela sacolinha transparente? Sobrou uma. Então, assim, eu não tenho nem palavras para agradecer a Deus, né? Mas vamos lá, se você é novo por aqui, se você não sabe, né, não tá entendendo, eu trabalho em casa, eu vendo na minha casa, porém, nas datas comemorativas, desde o ano passado, eu estou saindo para expor os meus presentes na rua. Então, eu comecei aí no Dia das Mães do ano passado e foi muito bom. De início, eu comecei expondo os meus presentes na frente da casa da minha irmã, que é na mesma rua que a minha. A minha rua é sem saída, então assim, é super pouquíssima movimentada. Nossa, nem falei tudo errado. É muito pouco movimentada, né? Então, só que ali perto da casa da minha irmã tem o mercado, né? É mais próximo à casa da minha irmã, então compensava deixar ali. Eu me sentia mais segura deixando ali. Então, nos 2 primeiros dias eu deixei na frente da casa dela e no domingo de mães mesmo eu coloquei do outro lado do mercado, na calçada do outro lado do mercado. E foram, assim, as vendas maravilhosas. No Dia dos Namorados, coloquei lá também, no Dia dos Pais. Porém, quando chegou novembro, finalzinho de novembro, uma pessoa começou a expor os presentes ali, né? Presentes Natura, Avon, dos mesmos presentes que a gente faz. Então, assim, ela começou a expor ali os presentes dela. Então, eu tive que sair dali e fui um pouco mais pra frente, que foi na pracinha. Então, eu comecei a colocar ali. Graças a Deus, a gente tinha comprado uma tenda, né, pra facilitar. Então, a gente começou a expor os presentes ali na pracinha. Nesse Dia das Mães, na sexta-feira, eu só fui pra rua na sexta, né, das 5 até as 8. No sábado, daí eu fui de manhã, né, das 10 até, fiquei até cerca de 4 horas da tarde. E no domingo fui das 9 até o meio-dia. Na sexta-feira, eu fui aqui na pracinha, porque meu esposo estava trabalhando à noite, chamei meu irmão para trabalhar comigo, ele estava fazendo as minhas entregas, né, porque os meus clientes, graças a Deus, esse ano pediram, né, bastante, diferente do ano passado, né, que pediram um pouco, mas esse ano pediram bastante, então meu irmão estava trabalhando com as entregas, minha sobrinha me ajudou também, então a gente estava ali na pracinha, porque ajuda que tem um parquinho, a Bela conseguia ficar brincando, minha sobrinha também ficava ali brincando com ela, minha sobrinha tem 10 anos, então assim, ela me ajudou, mas assim, é uma criança ainda, né? E daí meu irmão ficou me ajudando ali. Então a gente vendeu, graças a Deus, teve vendas, né? Porém, chegou no sábado, gente. O meu esposo, ele falou pra gente ir na avenida que tem próximo aqui de casa. Não é tão próximo, mas não é tão longe. E daí eu fiquei meio receosa de ir, né? Porque eu ia sair mais ainda da minha zona de conforto. Eu estava acostumada aqui, onde o pessoal é curioso, mas assim, são pessoas aqui do bairro, enfim. E daí, meu esposo falou, vamos lá, se você iria vender 10 kits aqui, lá você vai vender 30. Assim, uma hora você vende, sei lá, 10 kits, lá você vende 30, vamos? E eu fiquei meio receosa, até porque também eu precisava pedir o carro pro meu irmão. Não que o meu irmão tenha problema de emprestar, mas, querendo ou não, não é nosso carro, né? Porque quando a gente tinha o nosso carro, a gente prestava pra ele também, né? Então, assim, é uma mão lavando a outra, mas ainda assim, né? É aquela coisa de você tá precisando da outra pessoa. Mas enfim, eu falei pra ele, então veja com ele, né, pra ele emprestar o carro, meu irmão emprestou o carro. Aí eu falei, ó, só que antes da gente ir, vamos ver se tem alguém lá expondo, né, porque vai ver que a pessoa teve a mesma ideia que você e quando a gente chegar lá vai dar com
a cara na porta. A gente subiu pra ver. Quando chegou lá, no lugar que a gente ia ficar, que é a avenida, a mão pra descer e a mão pra subir, né? A gente ia ficar na mão que desce pra cá, perto de umas árvores. Nesse lugar que a gente ia ficar, já tinha uma pessoa expondo flores lá. Eu falei, não dá pra gente ir lá e ficar do lado da pessoa, atrapalhando as vendas dela, não faz nem sentido. Aí meu esposo falou, a gente fica mais pra cima, do outro lado, não vai atrapalhar em nada. E eu fiquei pensando, gente, porque sinceramente, eu tava meio com receio de ir, sabe? Eu tava meio insegura, tava com medo de ir, não vender. Então eu falei, cara, ela vai ficar lá, nossa, sabe? Ia ter que levar a Bela, só que daí quando a gente foi pegar o carro, minha cunhada ficou com a Bela, né, que falou pra deixar ela lá, a Bela ficou lá, então já deu uma tranquilidade a mais, né, me deixou mais tranquila. Aí a gente pegou as coisas e foi, gente, mas quando a gente chegou lá, começamos a tirou a mesa do carro, né, e daí, de início eu tinha levado só uma mesa, eu falei, vamos trazer só uma mesa, né, a gente tirou a mesa do carro, colocou 2 presentes em cima, já parou um carro, perguntando o que a gente estava vendendo, porque queria comprar. Comprou 2 presentes. Tá bom. Aí a gente continuou colocando os presentes, já parou o outro carro, comprou uma sacolinha, comprou uma cesta e comprou uma caixinha. E daí eu vi que ali o negócio ia, né, ser muito mais mesmo, igual meu esposo tinha falado. É óbvio que é claro que por ser uma avenida ia ter mais movimento, mas às vezes, não sei, as pessoas ficam meio com receio de ir, enfim. E, gente, o pessoal foi comprando, a gente montou a tenda, né? E daí o pessoal foi parando, e lá, graças a Deus, foi bom porque tinha espaço para parar o carro. E daí o pessoal foi parando, foi comprando. E daí, gente, olha, foi uma benção, foi uma benção. Aí a gente almoçou por lá mesmo, a gente pediu um Mac, né? Por quê? Porque daí, né, não querendo vir para casa, a gente ficou por lá mesmo. Só que começou a fechar o tempo, né? Tava um solzinho, começou a fechar o tempo. E, gente, eram umas 3 horas, fechou o tempo, meu esposo falou, a gente vai ter que ir embora. E a gente esperou mais ou menos até umas 3h30. Quando deu umas 3h30, meu esposo falou, vou levar as primeiras coisas embora, né? Só que antes, quando deu 1 hora mais ou menos, meu irmão veio, né? Porque daí tinha entrega pra fazer, meu irmão veio. E meu esposo veio buscar mais coisas aqui em casa. Por quê? Porque como tava saindo muita coisa, gente. Aí eu falei pra ele, olha, busca. Eu já tinha levado algumas coisas pra montar mais kits, né, caso precisasse. Só que eu vi que não ia dar conta. Eu falei, busca mais as coisas lá. Tudo que você achar de pequeno, traz pra poder montar kits. Traz as cestas que tiver lá. Se tiver caixinha, traz também. E daí ele foi, levou tudo, gente. Pegou tudo. Ele só não achou os creminhos pras mãos, né? Porque tá numa caixinha ali embaixo, mas o resto ele fez a limpa aqui na prateleira, levou tudo. Levou a caixa de sabonete e eu fui montando cestinha, montando caixinha e ia montando e ia colocando lá em cima. Por isso eu perdi a conta, né, de tantos kits que eu montei, de quantos kits que eu montei. E daí eu ia colocando lá, montava, colocava e falava pra ele, atende aí enquanto eu vou terminando de montar, enfim. Graças a Deus foi uma benção. Só que daí 3 horas fechou o tempo, às 3h30 meu esposo falou assim, ó, vou levar o resto das coisas embora. E me deixou com 3 cestas, 2 montadas e uma que faltava colocar o saco e o laço, né? Porque não deu pra levar na hora que ele trouxe, né, junto com as primeiras coisas, ele falou, deixa aqui, daí esses aqui a gente leva depois. E, gente, enquanto ele veio aqui em casa trazer essa primeira parte das coisas, né, parou um carro lá, o moço, né, com a esposa parou, porque daí eles tinham ido, ele falou que na volta ia comprar, ainda bem que tinha dado tempo dele parar lá. Aí ele pegou, né, uma cesta e o outro tinha levado a esposa pro serviço e daí tava voltando, né, esperou voltar pra poder comprar sem ela ver. Ele falou, ai, tá fechando? Eu falei, tá, por conta da chuva. E daí já começou um chuvisco. Gente, já começou um chuvisco. Aí eu falei assim, só tem essa agora. Ele ia querer até outra pra levar pra irmã, só que como não tava fechada, não tinha como levar, né? Aí ele levou só uma, e daí ficou só essa que tava aberta, né? Que eu tinha montado no sábado também. Aí a gente trouxe as coisas embora. Gente, foi o tempo da gente chegar em casa, começou um toró, uma chuva. Mas graças a Deus. Mas se a gente tivesse ficado o resto do sábado ali, gente, a gente teria vendido tudo. Teria vendido tudo, não ia ter sobrado nada. Não ia ter sobrado porque o movimento tava muito bom. Muito bom. Esse ano foi o primeiro ano que eu vendi mais no sábado do que no domingo. E assim, gente, vendemos muito bem, graças a Deus. E outra coisa, eu só vendi, né, para os meus clientes e lá na rua. Eu não postei nada no Marketplace, nem uma cestinha, nem uma caixinha, eu não postei nada.
Porque se eu tivesse postado, gente, eu não teria dado conta. Não teria dado conta, porque o pessoal do Marketplace compra também, principalmente no domingo. Ano passado, principalmente no domingo, o pessoal do Marketplace pediu. Então, assim, eu não postei, porque se eu tivesse postado, eu não teria dado conta. Então, foi só as vendas dos meus clientes, mais as vendas na rua. Daí a gente veio pra casa, no domingo a gente foi umas 10 horas, né? A gente chegou lá, tava com tudo montado 10 horas da manhã e voltamos meio-dia. E vendemos muito bem também, né? Mas não igual no sábado. Só que assim, gente, as vendas foram simplesmente maravilhosas. Eu encerrei os atendimentos meio-dia, né? Quer dizer, meio-dia e meia, meio-dia e 40, porque ainda tinha sobrado uma cesta e um coraçãozinho de acetato. E daí entrou em contato o cliente querendo comprar, né? Daí eu falei que até que ia esperar, só tava esperando eles para poder vir retirar. Então, eles vieram rápido, né? Compraram. Aí sobrou, como eu disse para vocês, 11 caixinhas e uma sacolinha. Então, assim, tô muito grata a Deus. A gente vendeu muito bem. Eu só perdi as contas dos kits que eu montei, né? Porque não dava para contar, gente. Eu ia montando e ia saindo. Coraçãozinho de acetato não deu para quem quis. Não deu para quem quis. Foi assim, ó, muito rápido. Eu ia montando e ia saindo, ia montando e ia saindo. Gente, foi muito bom assim. As caixinhas também foi muito bom, graças a Deus. Então, assim, foi maravilhoso. Maravilhoso, eu não tenho do que reclamar. O fato da gente ter saído daqui para poder ir lá para a avenida foi maravilhoso também. Foi um acerto gigante que a gente fez. Então, assim, foi simplesmente maravilhoso. Uma coisa que eu quero falar para vocês sobre vender na rua. Teve muita gente que falou, eu não vou vender na rua porque daí é denunciado, aqui a fiscalização é muito em cima, enfim. Gente, se você tem a fiscalização, se aí na sua cidade a fiscalização é muito rigorosa, vai na prefeitura da sua cidade, procura saber o que você precisa para poder vender. Eu vou fazer isso agora, tá? Eu vou na prefeitura da minha cidade, eu vou saber, vou procurar saber certinho o que precisa para eu conseguir vender os meus produtos, né, os meus presentes, porque é para evitar problema, para evitar transtorno, né? Então vou fazer isso, né? Vou procurar saber certinho, vou ficar a par de tudo para saber realmente como que funciona, né? Porque daí, pelo menos assim, né, a gente fica com a mente mais tranquila. Se você tem vontade de ir pra rua, procura saber como que é, porque às vezes você fica com medo de não ir atrás ou com medo de gastar para poder vender na rua. Só que o retorno que você tem na rua é muito bom, gente. É muito bom. Então, vale a pena, tá? Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham vendido muito no Dia das Mães. Espero que, assim como eu, você tenha se surpreendido, porque pra mim foi uma surpresa mesmo. Porque é igual meu esposo falou, se você montou esse tanto de kits, se você montou 120 kits, é porque você esperava vender 120 kits, né? Ou não vender 120, a gente sempre espera vender um pouco menos, porque se eu monto 150, é acreditando que eu vou vender ali uns 140, né? Porque a gente sempre espera sobrar do que faltar, né? Ele falou, então se você montou esse tanto é porque você esperava vender isso. E o fato de ter que montar muito mais depois, nossa, é muito gratificante. É saber que foi superada aí as nossas expectativas e pra mim foi incrível. Eu acho que é isso que eu tenho pra falar pra vocês. Questão de valores eu não vou falar com vocês esse ano, tá? Mas foi assim muito bom. Foi assim maravilhoso. Não tenho... Gente, eu já falei pra vocês, eu não tenho o que falar. Foi assim surpreendente mesmo. Tô muito grata a Deus por essas vendas. E tá chegando aí Dia dos Namorados, né? Então bora se preparar, bora, sabe? Pega esse dinheiro que você ganhou, né? Você que vendeu bastante, sabe? Cuidado com o que você vai gastar, use com cautela, aproveita para investir no Dia dos Namorados, aproveita para ver o que você tá precisando. Eu estou precisando, gente, eu estou precisando repor tanta coisa, porque vocês viram que eu não fiz tantos investimentos, né? Eu fiz um investimento ou outro, mas foi pouca coisa, não foi muita coisa. Então, assim, eu estou precisando. Eu não tenho nada mais de hidratante de 100 ml, de 200 ml, eu tô com um ou dois hidratantes. Ainda tenho creme para as mãos, porque eu fiz um investimento grande, não usei muito creme para as mãos, usei, mas não foi tanto. Caixa de sabonete, gente, eu só tô com de alecrim sálvia, uma da Eudora e acho que só. E uma outra, acho que é uma outra fragrância aqui, que eu tô com 2 unidades, se eu não me engano. E só, gente, preciso de reposição urgente, urgente. Então eu já vou ver pra fazer pedido, mas eu vou fazer com calma, né? Com a cabeça no lugar. Por quê? Porque Dia dos Namorados, o meu foco não vai ser presente, não vai ser
produtos, não vai ser cosméticos, tá? Eu vou trabalhar sim com os cosméticos, mas não vai ser o meu foco, tá? Mas eu vou falando tudo certinho aqui pra vocês, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Que daí eu vou respondendo vocês. Estou um pouquinho em falta aí com os comentários, mas vocês sabem, né? Foi uma correria muito grande e eu já vou, né, respondendo aí assim que der, tá bom? Super beijo e até o próximo vídeo.